Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Henrique e nós vamos começar as nossas aulas discutindo um pouquinho sobre a história dos números. Então, a origem do que nós temos hoje em termos de algarismos e como que surgiu isso, qual a relação que existe com a evolução da humanidade. Então, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, nós podemos separar a humanidade em dois períodos, pré-história e tempos modernos. E uma pergunta que eu faço, em que momento começamos a utilizar a matemática? Em que momento a nossa sociedade precisou ou começou a fazer uso da matemática? Bom, se a gente der uma olhadinha, nós vamos ver o seguinte, a humanidade começa com os primeiros hominídeos há 7 milhões de anos. Nesse período, já existem dados que comprovam que o surgimento do homem. Bom, nesse momento ainda não se usava matemática. O homem usava tudo de forma empírica. Ele precisava sobreviver apenas, mas sem uma ciência propriamente dita. Depois, ainda passado muito tempo, surge o Homo habilis. O Homo habilis já começa a demandar de algumas habilidades. Então, ele começa a trabalhar com as ferramentas, ele começa a construir coisas, a se organizar. Joia! Talvez neste momento nós já estejamos começando a usar a matemática, mas ainda não há nenhuma comprovação. Bom, passado ainda milhares de anos, com 10 mil anos antes de Cristo, o homem começa a se organizar em termos de agricultura. Antes deste período, o homem já estava organizado em termos de sociedade. Nós vemos isso, por exemplo, nas pinturas rupestres. A pintura rupestre mais antiga conhecida até hoje, ela data de 43.500 anos antes de Cristo. Agora observem esta figura. Eles tinham a intenção de se comunicar. Beleza. Mas também poderíamos pensar que eles estavam contando. Contando o quê? Os indivíduos que pertencem a uma determinada família ou uma sociedade. Beleza. É uma hipótese. Bom, ainda no ramo das hipóteses, com relação ao surgimento da matemática, 30 mil anos antes de Cristo, o homem começa a criar rebanhos. Agora sim. Será que é uma hipótese apenas? Criar rebanho demanda de quê? Demanda de criar e controlar esse rebanho. Ou seja, o homem ele já precisava ter uma noção ou começar a contar. Porque, óbvio, a ideia de rebanho é ter uma quantidade de animais confinados e controlados. Beleza? Então aqui a gente já poderia começar a pensar em termos da contagem mais elementar que tem. Ou seja, usando os próprios dedos ou usando uma pedra dentro de um saquinho, controlando a quantidade de entrada e saída de determinados animais de um curral. Beleza. Então a gente poderia dizer que neste momento nós já estávamos usando matemática. Bom, é claro que nós estamos olhando um processo evolutivo. Ainda não tínhamos os algarismos, ainda não tínhamos a aritmética, não tínhamos esses elementos estruturados como temos hoje. Passado mais algum tempo, mais aproximadamente 10 mil anos, o próximo dado arqueológico que nós temos é o chamado osso de Xango. O osso de Xango ele data de aproximadamente 20 mil anos antes de Cristo. Este já pode se considerar um elemento que depende de matemática. Estas marcações aqui no osso indicam quantidades, ou seja, nós temos, por exemplo, 3 marquinhas representando a quantidade 3. 6 marcas representando a quantidade 6. E assim sucessivamente.
Então, notem que a matemática já estava presente no continente africano 20 mil anos antes de Cristo, e uma matemática que já começa a dar uma estrutura próxima ao que a gente vê hoje, que nós temos hoje. Então, a gente poderia dizer que a matemática, comprovadamente, ela já está aqui, presente na nossa sociedade, no mundo, na sociedade humana. Bom, é claro que nós estamos fazendo uma linha do tempo. Então, quer dizer, não é a mesma matemática que nós temos hoje, mas ela foi evoluindo. Nesse processo evolutivo, passados mais 6.500 anos, por volta do ano 3.500 a.C., surge a escrita. E, com o surgimento da escrita e as sociedades já organizadas, grandes civilizações começaram a desenvolver as suas escritas e, obviamente, os algarismos que eles utilizavam. A sociedade egípcia utilizava-se desses algarismos. A sociedade babilônica utilizava-se da anotação cuneiforme, ou seja, por outros símbolos. Mas independente de um símbolo ou de outro, já era uma matemática organizada. Bom, agora aqui tem um detalhe. Imaginem-se vocês fazendo a álgebra, o cálculo que nós temos, usando esses símbolos. Isso é muito mais difícil do que nós temos hoje. Então, o que aconteceu com essas representações? Essas representações foram muito úteis para a época, entretanto, não atenderam à necessidade do processo evolutivo. Nós, hoje, como é que nós poderíamos pensar nas tecnologias que nós temos hoje, pensando que uma tecnologia ela é basicamente uma aplicação sofisticada da matemática usando esta representação. Agora, um detalhe. Vamos olhar o povo egípcio. O povo egípcio construiu as pirâmides pensando nas representações, nos cálculos matemáticos, utilizando estas representações. Essas representações demandavam demais do cálculo mental e a álgebra ainda não estava bem fundamentada. Beleza. Bom, nesse processo evolutivo, então, acontece o seguinte. Passa-se mais tempo, nosso período, com a contagem do período da humanidade, ela é datada a partir da concepção do nascimento de Cristo, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo. Ainda antes de Cristo, surge a sociedade romana, que dominou boa parte do mundo conhecido. E eles tinham o quê? Eles tinham os seus correspondentes algarismos. Então, é claro, de novo, eles faziam todos os cálculos da arquitetura romana e etc., usando estas concepções. E observem que fazer cálculos usando os algarismos romanos já ainda é difícil. É claro que factível, mas difícil. 753 anos antes de Cristo, surge a sociedade romana e a sua correspondente escrita. Bom, beleza. Um pouco tempo depois disso, na sociedade hindu, surgem os algarismos que vão dar origem aos algarismos que nós usamos hoje. Então, os algarismos hindus surgiram 350 anos antes de Cristo desta forma. E esses algarismos representavam o quê? Os números que nós conhecemos hoje, é claro que uma notação diferente. Se, pensando num processo evolutivo, o que acontece? Ainda tudo foi evoluindo. Então, quer dizer que, por influência da sociedade africana, mesopotâmica, surge a inclusão do zero por volta de 500 anos depois de Cristo. Então, olha só, por mais ou menos 800 anos de diferença, o zero foi incluído e já com as anotações diferentes. Observem que esses números já começam a ficar parecidos com os algarismos que nós conhecemos hoje. Observem o 3. O 3 parece com o 3 que nós usamos hoje. O 9 e o 0, obviamente. Então, quer dizer que neste processo de evolução,
os algarismos foram sendo organizados e em conjuntamente com a álgebra. O que é a álgebra? É a ciência da matemática que permite que nós façamos os cálculos, que nós façamos a interpretação de um número usando esses símbolos. Bom, beleza. Estamos ainda olhando a linha do tempo do surgimento da matemática que nós conhecemos hoje. Nesse processo evolutivo, vem para a Europa, quer dizer, aqui ainda está no continente africano, todo esse desenvolvimento. Na Índia e no continente africano, todo esse desenvolvimento. Depois, vem para a Europa as traduções dos livros escritos por Al-Khwarizmi. Então, quer dizer, já com uma notação que a gente conhece, vem para a Europa esses algarismos que nós conhecemos. Então, quer dizer, 1 para unidade, 2 para 2 unidades, 3 para 3 unidades e assim sucessivamente. Acompanhados do zero, é claro, que é um algarismo que fez com que a matemática tivesse uma evolução extraordinária. Por quê? Imaginem-se o seguinte: na sociedade hindu, qual o propósito da matemática? O propósito da matemática é organizar, por exemplo, a vida de um comerciante. Então, um comerciante que tomava nota de quem estava devendo para ele. Antes do zero, ele já usava as posições, mas ele usava, por exemplo, 2 e um espaço vazio para representar o zero, ou seja, 20. É claro que essa anotação era uma anotação pessoal dele. Se ele passasse essa anotação de dívida para outra pessoa qualquer, o que essa pessoa iria ler? Iria ler apenas o 2, porque o espaço vazio não dá para ter certeza. Portanto, o zero surgiu para atender esta necessidade. Beleza? Com esta evolução toda, passando pela Idade Média, pela Idade Moderna, chegando até os dias de hoje, toda a matemática, uma vez organizada usando os números que nós conhecemos hoje, permitiu que nós tenhamos as tecnologias, o controle as ciências que permitiram a eletricidade, as ciências que permitiram todo o processo computacional e etc., até as viagens espaciais, foguetes, etc. Todos esses elementos que nós olhamos como ciência e como elementos que estão no nosso dia a dia, estão também baseados na matemática. E essa matemática, fundamentada basicamente na álgebra, quem começou ela foram os hindus, com os algarismos que nós conhecemos como indo-arábicos, e depois desenvolvida ao longo da história da nossa sociedade. Bacana? Joia. Bom, o sistema que nós usamos é o sistema de numeração decimal, ou seja, é um sistema que utiliza-se de 10 símbolos que nós já conhecemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, 10 símbolos, organizados conforme as suas posições. A partir daí, nós temos as suas classificações. Então, separamos em classes. Nós temos sempre 3 classes para cada conjunto, 3 algarismos em cada conjunto de classe. A primeira classe é a classe das unidades. É a mais simples, que a gente utiliza, inclusive, usando lá a matemática pré-histórica dos nossos dedos. Bom, depois nós temos a classe dos milhares e a classe dos milhões. Cada uma dessas casas comporta apenas um algarismo desses 10. Então, significa dizer que quando eu tiver mais de um algarismo, eu vou necessitar de uma segunda casa decimal e assim sucessivamente. Bom, exemplo, eu tenho esse número. Como é que eu leio ele? 87.652.091. Beleza.
o que eles representam? Se a gente pegar esses números e decompô-los separadamente, lendo cada um deles com relação às suas correspondentes casas ou suas classes, nós poderíamos dizer o seguinte, que o número 1 corresponde a uma unidade da unidade, joia, da unidade simples. Que o número 9 corresponde a 9 dezenas, ou seja, que ele corresponde à casa das dezenas 9 vezes. O algarismo corresponde a 9. Depois, o 0 corresponde a 0 vezes a unidade das centenas, a casa das centenas. Agora observe, lembra bem da multiplicação. 0 vezes qualquer coisa é 0. Beleza. Depois, nós temos o 2. O 2 corresponde a 2 unidades de milhar. Então, já na classe dos milhares, eu tenho de novo a unidade, centena e dezena. E eu vou ter 2 unidades de 1 milhar. Depois, o 5. O 5 corresponderá a 5 dezenas de milhar. E assim sucessivamente. Então, quer dizer, o 6 centenas de milhar. O 7, olha só, já mudamos de classe. Então, o 7, já entramos para a classe dos milhões. Então, 7 será 7 unidades de milhão. E o 8 dezenas de milhão. E assim sucessivamente. Então, observa, se nós fizéssemos a soma desses algarismos, desses valores, nós chegamos aos 87.652.091. Beleza? Joia. Bom, com isso nós terminamos a nossa primeira aula. Sugiro a vocês agora aqui o seguinte. Peguem as notas de aula. Nas notas de aula tem um pouco mais de explicações, tratando das operações envolvendo esses números algarismos antigos. Então, deem uma olhada neles, nessas notas de aula. Deem uma olhada também nos exercícios. Façam os exercícios para que a gente possa fixar esse conteúdo e esse conhecimento na memória. E para a próxima aula, nós faremos a correção desses exercícios e daremos continuidade discutindo as operações envolvendo os algarismos indo-arábicos, que são os algarismos que nós usamos na nossa sociedade. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!